Sou o professor Edilson e damos início à nossa aula de filosofia. Nesta aula, trabalharemos a relação do homem com a natureza e como a cultura influencia nessa relação mundo-natureza. Ao longo de séculos, os povos se relacionam com o ambiente em que vivem, até por uma questão de sobrevivência, pois essa relação íntima ocupa um espaço particular em suas vidas. Tanto no estágio de nômade, quando corria atrás da comida, como no estágio de sedentário, onde o homem vai se fixar, os grupos buscavam viver de maneira harmoniosa com a natureza. No início da formação das civilizações, todos os fenômenos que os homens não entendiam inventavam explicações mágicas. Mandava mais quem tinha uma capacidade maior de convencer acerca de suas verdades. Hoje, se acontece um terremoto, nós sabemos que não é um fenômeno sobrenatural, e sim que pode ser por causa da movimentação das placas tectônicas. A busca pela realidade essencial nos leva à metafísica, cujo objetivo é a busca de explicações sobre a essência dos seres e as razões de estarmos no mundo, bem como as relações e interações dos seres humanos com o universo. Metafísica é, portanto, uma área do conhecimento que faz parte da filosofia e estuda os princípios da realidade para além das ciências tradicionais. O grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C., foi o filósofo que pensou e produziu mais conhecimento sobre metafísica na antiguidade. No conjunto de obras determinado Metafísica, Aristóteles buscou investigar o ser humano enquanto ser. Significa que buscou compreender o que tornava as coisas o que elas são. Nesse sentido, as características das coisas apenas nos mostram como as coisas estão, mas não definem ou determinam o que elas são. É preciso investigar as condições que fazem as coisas existirem, aquilo que determina o que são, e aquilo determina como elas são. Mas nosso filósofo não parou por aí, escreveu obras sobre muitos assuntos, entre eles a ética, a política, a física, a psicologia, a linguagem, sempre desenvolvendo uma nova área do conhecimento, que se chama lógica, de grande importância para a filosofia e para a ciência, e cuja função é a de nos fornecer regras para o pensamento. Vale lembrar que em 335 a.C., Aristóteles criou a sua própria escola, que se chamava Liceu. Ele dirigiu essa escola até quase sua morte, que aconteceu em 322 a.C. Caminhando mais na história, já na época moderna, podemos destacar os estudos acerca da metafísica pelo matemático e filósofo francês René Descartes, que viveu de 596 a 650. Com certeza você já ouviu a famosa frase: penso, logo existo. René Descartes visualizou a filosofia como uma árvore, onde a metafísica são as raízes, a física é o tronco e as outras ciências são os galhos. Nesse sentido, é necessário que a razão seja, e ela é, a única faculdade do ser humano capaz de apreender o real e de revelar a sua estrutura. Colocando as coisas de um modo direto para o racionalismo, é possível reproduzir o real pelo pensamento, sem alterá-lo ou modificá-lo. Já a matemática se constrói e tem como base a demonstração da validade de certos enunciados. Existem as deduções que excluem qualquer dúvida sobre a legitimidade do mesmo. Penso, logo existo. O exercício da dúvida detém-se na existência do sujeito pensante. Embora a filosofia não tenha um método exclusivo de investigação, quem pretende filosofar
deve seguir um princípio ou regra básica. Tudo o que se diz deve ser demonstrado, isto é, explicado por meio de uma argumentação que utilize apenas premissas válidas ou verdadeiras, articuladas de maneira lógica, ou seja, é a regra da razão. É importante acrescentar: se por um lado a ciência tem proporcionado maior conhecimento do mundo e ampliado os poderes humanos, não há como negar os riscos de seus efeitos maléficos, como por exemplo as guerras ou a poluição. Agora que você sabe sobre o assunto, que tal responder os seguintes exercícios? Exercício 1. Considere o texto para responder a questão. Por que os nossos sentidos nos enganam às vezes, que supor que não havia coisa alguma que fosse tal como eles nos fazem imaginar? E por que há homens que se equivocam ao raciocinar, mesmo no tocante às mais simples matérias de geometria, e cometem aí um falso raciocínio, julgando que está sujeito a falhar como qualquer outro, todas as razões que eu tomara até então por demonstrações? E, enfim, considerando todos os mesmos pensamentos que temos quando despertos, nos podem também ocorrer quando dormimos. Mesmo que haja nenhum, nesse caso, que seja verdadeiro, resolvi fazer de conta que todas as coisas que até então haviam entrado no meu espírito não eram mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos. Mas logo em seguida, adverti que enquanto eu queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente o que pensava, fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-las, sem escrúpulo, como o primeiro princípio de filosofia que procurava. O texto caracteriza o pensamento do seguinte filósofo: Aristóteles, Descartes, Epicuro, Platão, Rousseau. Alternativa correta, letra B, René Descartes. Exercício 2. Em suas meditações metafísicas, Descartes tem em vista abandonar todas as opiniões que se mostram duvidosas e incertas, que são tomadas como princípios mal assegurados. Com isso, Descartes tem por objetivo: alternativa A, defender que são impossíveis verdades objetivas, apenas subjetivas. Alternativa B, rejeitar ceticamente qualquer fundamento para a ciência. Alternativa C, demonstrar que a matemática é o fundamento do conhecimento. Alternativa D, estabelecer algo de constante e firme nas ciências. Alternativa E, que tudo é obra mágica. Resposta correta, alternativa C. Com isso encerramos nossa aula. Até a próxima.